mais uma vez aqui no Conectando para aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Não é mesmo, Rosinha? Isso mesmo, tia Cátia. Bom dia, criançada. Tudo bem? Tudo bem, tia Cátia? Tudo bem. E com você, Rosinha? Também. Estou muito feliz de estar aqui mais essa manhã com todo mundo assistindo a gente, não é mesmo? Sim, é muito bom, né? Nós estarmos juntos mais uma vez. É sim, tia. E hoje, né, nós vamos continuar a história que nós aprendemos, começamos a aprender no Conectando passado. Mas lembrando do nosso recadinho, muito importante, não é, Rosinha? É mesmo, né? Vamos recordar? Vamos sim. Posso falar, tia? Pode sim! Olá, criançada! Não podemos esquecer que ainda estamos passando por esse momento de pandemia, então temos que usar as nossas máscaras ao sair de casa, lavar bem as mãos, usar o álcool em gel, tá bom, criançada? Tá bom? Recado dado, tá? Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar, pedindo ao Senhor que venha falar ao nosso coração um pouquinho mais sobre a sua palavra nessa manhã. Feche os seus olhos aí e ore com a gente aqui. Senhor Jesus, muito obrigado pelo lindo dia que nos deu. Perdoa os meus pecados, limpa o meu coração de toda manchinha do pecado e me ajude a ser um servo fiel e obediente a Ti. Nos ajude a aprender um pouco mais sobre a Tua palavra nesta manhã, para que, como diz na Tua palavra, e conhecendo a Tua vontade, nós não venhamos pecar contra Ti. Muito obrigado por tudo e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Tia, Oi! e aí, o que vamos aprender hoje? Mais um pouquinho, hein? Nós vamos continuar com a história que nós estávamos aprendendo sobre Abraão. Lembra lá no livro de Gênesis? Lembro sim, tia. Isso! Na aula passada, nós estávamos vendo que Abraão, ele era chamado amigo de Deus. Lá no livro de Tiago, no capítulo 2, no verso 23, diz bem assim, ó: e se cumpriu a escritura a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Tá vendo que título especial de Abraão? Amigo de Deus. Muito importante, né, tia? Sim, mas também nós aprendemos no Conectando passado que Abraão, mesmo sendo chamado amigo de Deus, ele fez coisas que Deus não gostou, não é? É mesmo, né? Sim, ele fez coisas que Deus não gostou. Mas lá em 1 João, capítulo 1, no verso 9, a Bíblia nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado. Por isso, todas as vezes que nós cometemos um erro, toda vez que nós pecarmos e entristecermos o coração de Deus, nós precisamos pedir perdão, nos arrepender de verdade, que Deus vai nos perdoar. E aí, então nós também, como Abraão, poderemos ser chamados amigos de Deus. Tá bom assim? Vamos continuar agora com a nossa história, tá? No Conectando passado, a gente falou que Abraão tinha recebido uma promessa de que teria um filho e que a sua família seria muito grande. Assim como as estrelas do céu que não podem ser contadas, assim seria a descendência, assim seria a família de Abraão, muito grande.
Pois é, mas aí você lembra que a gente falou que Abraão e Sara já eram bem velhinhos? Lembro, sim. E quase não podia ter filho aos olhos deles, né, tia? Sim, sim. Porque Sara já estava muito velhinha, Abraão também muito velhinho, aí fica difícil ter bebê, fica difícil ter neném. Mas Deus tinha feito uma promessa para Abraão. E o que nós precisamos aprender hoje é que Deus, ele cumpre a sua promessa. Passado alguns dias, apareceu um anjo do Senhor novamente para Abraão, lá dentro da sua tenda, e falou assim: olha, Abraão, daqui a 1 ano, você e Sara vão ter um filhinho. Olha, Sara estava lá dentro da tenda, escondidinha. E aí então, ela ouviu o que o anjo estava falando com Abraão, e sabe o que ela fez? O que, tia? Ela deu um sorriso. Ela não acreditou. Ela não acreditou, tia? Ela não acreditou porque ela já estava velhinha. Como é que ela e Abraão iam ter filhos, ela já velhinha? Mas aí, sabe o que o anjo falou para Sara? O que, tia? Falou assim: olha, para Deus nada é impossível. Nada é muito difícil para Deus. Por isso, nós precisamos ter no nosso coração que mesmo que a situação que nós estivermos vivendo seja muito difícil, talvez a gente esteja dodói, ou talvez o papai ou a mamãe esteja dodói, ou um amigo que nós amamos muito esteja dodói, ou talvez o papai ou a mamãe esteja desempregado e aí as coisas sejam difíceis dentro de casa. Mas nós precisamos crer na promessa do Senhor e precisamos crer que o Senhor, ele cumpre tudo aquilo que ele nos promete. E precisamos sempre pedir a ajuda de Deus quando estivermos passando por momentos difíceis, por momentos que deixam o nosso coração assim bem tristinho. Precisamos apenas orar e pedir a ajuda do Papai do Céu, certo? Certo, tia. E aí sabe o que aconteceu, Rosinha? O quê? Quando passou 1 ano, Sara teve um bebê. Que legal! O nenenzinho de Sara nasceu, um menino lindo, e o nome dele era Isaac. Isaac foi o filho da promessa, o filho que Deus tinha prometido a Abraão e Sara. E Isaac, ele cresceu assim como todos nós, assim como vocês, crianças. Ele foi aprendendo a engatinhar, né, Rosinha? É mesmo. Aprendendo a comer, aprendendo a correr, e foi crescendo, 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 crescendo. E virou um rapazinho. Mas aí acontece uma coisa que é o que nós precisamos aprender mais importante de hoje, a nossa lição mais importante desse dia. Qual lição é essa, tia? Quando Isaac já estava um rapazinho, bem grandinho assim, Deus pediu a Abraão uma prova de fé. Sabe o que Deus pediu, Rosinha? O quê? Deus pediu a Abraão para sacrificar o filho dele tão amado, oferecer o filho dele em sacrifício. Naquela época, quando a gente pecava, quando as pessoas pecavam, eles matavam um cordeirinho, uma ovelhinha, e ofereciam em sacrifício a Deus como um perdão dos pecados. Não precisamos mais fazer isso hoje, porque nós temos Jesus Cristo que já morreu na cruz por nós. Mas naquela época precisava fazer isso. E então Deus, querendo provar o coração de Abraão, se Abraão realmente confiava nele, Deus pediu assim para Abraão: olha, Abraão, pegue o seu filho
e vá oferecer ele em sacrifício a mim em um monte que eu vou lhe mostrar. Abraão então pegou um jumentinho, colocou lenha nesse jumentinho, pegou o filho dele, pegou alguns dos seus empregados e então saiu para obedecer à voz de Deus. No meio do caminho, Isaac perguntou assim para o papai dele: pai, nós temos aqui a lenha, nós estamos indo para o monte, mas e o cordeiro? Cadê o cordeiro? Aonde ele está? Isaac já sabia que o pai dele sempre oferecia sacrifícios a Deus e ele já conhecia os rituais que o pai dele fazia e quando o pai dele oferecia sacrifício a Deus pelos perdões dos pecados. Mas aí ele ficou então curioso, cadê o cordeiro? Aí o papai dele disse bem assim, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Abraão então, chegando bem perto lá do monte, aonde Deus tinha falado com ele que era para ele oferecer sacrifício, sabe o que ele fez? O que, tia? Falou assim para os empregados dele, para as pessoas que trabalhavam para ele: vocês esperam aqui embaixo que eu vou subir com o meu filho, eu vou subir com o menino para oferecer então sacrifício a Deus lá em cima. Aí Abraão então colocou toda a madeira para oferecer um sacrifício para o Isaac carregar e foram subindo e foram subindo e foram subindo. Quando chegou lá em cima no lugar, Abraão preparou um altar e quando o altar estava pronto, sabe o que ele fez? O quê? Amarrou as mãozinhas do Isaac, amarrou os pezinhos do Isaac, deitou ele em cima daquele altar que ele tinha preparado. E aí, quando ele levantou o facão para poder sacrificar o filho dele, aí veio uma voz do céu bem assim: Abraão, Abraão, não faça isso. Abraão parou e aí Deus falou assim: olha, eu sei que agora você realmente confia em mim, não precisa fazer isso com o seu filho. Aí então, de repente Abraão olhou para o lado e sabe o que tinha do lado? O quê? Um cordeirinho! Que bênção! Deus tinha provido o cordeiro para o sacrifício. Assim como Abraão cria lá dentro do seu coração, ele sabia, ele confiava que Deus não ia deixar aquilo acontecer, porque Deus não tinha prometido a ele um filho? Tinha. Sim, Deus tinha prometido a ele um filho, uma descendência, uma família bem grandona. Então, com certeza, Isaac não ia poder morrer, né? O que Deus queria, na verdade, era saber se Abraão confiava em Deus de todo o coração. E Abraão mostrou que confiava em Deus de todo o coração, obedecendo à vontade do Senhor. E sabe o que é muito importante aprendermos também, Rosinha? O que, tia? Isaac, ele poderia ter fugido. É mesmo, né? Sim. Ele era jovem, forte, né? Ele conseguia correr forte. Com certeza, o papai dele não ia alcançar. Não, já estava velhinho. Sim. Mas o importante é que Isaac sabia que o pai dele servia a um Deus todo-poderoso. E com certeza, esse Deus todo-poderoso não ia deixar o pai dele abandonado numa hora dessas. Isaac também conhecia e cria no Deus de Abraão, o Deus do seu pai.
e aprendeu, assim como seu pai, a ter fé e confiar em Deus. E aí, outro recado muito importante que nós precisamos aprender hoje. Assim como Abraão iria oferecer o seu filho Isaque em sacrifício, Deus, ele ofereceu o seu filho amado em sacrifício por amor de nós. Não é mesmo, irmãzinha? É mesmo, né, tia? Sim, Jesus, ele morreu lá na cruz, né? Ele foi entregue na cruz, ele foi sacrificado na cruz para que hoje nós não precisássemos mais oferecer cordeiros como sacrifício. Hoje nós temos livre acesso na presença do Senhor, nós podemos confiar e conversar com Deus onde a gente estiver. A qualquer momento nós podemos orar e conversar com Deus. E nós não podemos nunca nos esquecer que Jesus morreu na cruz para nos dar a vida eterna, para nos salvar do pecado, tá? E hoje é esse o maior exemplo que nós precisamos ter. Hoje é a maior mensagem que nós precisamos ter dentro do nosso coração. Que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Certo, Rosinha? Certo, tia. E nós precisamos aprender com Abraão a confiar em Deus, porque Deus, ele nos ama e ele sempre cumpre tudo que ele nos prometeu. Isaque cresceu, se tornou um homem e se casou e teve uma linda família que nós vamos continuar aprendendo no Conectando da semana que vem. Então, a mensagem principal de hoje é obedecer e confiar em Deus. Certo, crianças? Então, vamos sempre confiar em Deus e obedecer a Deus. Quando cometermos um pecado, quando desobedecermos a Deus, vamos nos arrepender de todo o coração, pedir perdão a Deus, que Ele vai perdoar tudo que estiver errado dentro do nosso coração. Certo? Certo, tia. Muito boa essa história, né? Sim. É muito interessante como que Deus faz as coisas, né? Sim. Deus, ele tem os planos dele para se cumprir nas nossas vidas. E os planos de Deus são sempre muito melhores do que os nossos planos. Certo, criançada? Meu papai, sim, você é um homem que tem muita fé. Deixou tudo para trás pra seguir só o caminho que Deus faz. Meu papai, sim, você é um homem que tem muita fé. Deixou tudo para trás pra seguir só o caminho que Deus faz. Papai, sei que sou filho da promessa. Deus quem me deu pra você e deu você pra mim, e deu você pra mim. Eu aprendi a sempre obedecer, mesmo quando não entender. Assim como você segue o caminho de Deus
Vamos orar? Nós já estamos chegando no finalzinho do nosso Conectando, né? Tão rapidinho, né? Já vamos ficando por aqui. Com certeza vamos ficar com saudade até o próximo Conectando. Mas no próximo domingo estaremos aqui novamente com mais uma história para podermos compartilhar e aprender mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Certo, Rosinha? Certo, tia. Vamos orar? Vamos. Você quer orar para nós, Rosinha? Eu quero. Então vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar com a Rosinha para encerrarmos o Conectando de hoje, tá bom? Vamos orar, crianças. Papai do céu, muito obrigada por essa mensagem que o Senhor trouxe para nós esta manhã. Muito obrigada, Senhor, pela tia Cátia, por ela ter sido essa bênção para a gente nesta manhã, ó Pai. Ô Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a ser obediente ao Senhor, a ser obediente ao nosso papai, à nossa mamãe, e que a gente, ó Pai, seja muito abençoado pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Tchau, criançada. Tchau, criançada. Beijinho.